Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sede de entrevistas DS 60 anos, o Jornal Diário de Suzano, que comemora no próximo dia 3 de setembro 60 anos de fundação. Estamos recebendo aqui mais uma semana os profissionais que passaram pelo Diário de Suzano e fizeram história. E hoje temos a honra aqui de receber as jornalistas Ana Karina Talarico e Cristina Requena. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Queria agradecer a presença de vocês, Ana Karina Talarico e Cristina Requena. Obrigado por vocês terem aceitado o convite para estar aqui na nossa série de entrevistas. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Eu queria começar com a Karina. Então. Olha, eu que tenho a agradecer, né, esse convite que vocês fizeram. O Diário de Suzano foi meu primeiro trabalho depois que eu estava formada e também foi meu primeiro estágio enquanto eu estava estudando. Então eu tenho um carinho muito grande por todos da redação. Você é da minha época, né, Edgar? Isso a gente abafa o caso agora. E agradecer aí pelo pessoal que está ouvindo e assistindo a gente. Tá bom, obrigado pela presença de coração. Edgar, obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, pela lembrança. Estou aqui hoje com uma grande colega, uma grande amiga. Trabalharam juntas, né? Sim. Aqui também? E na TV? Não, aqui não. Trabalhamos só na TV juntas. Uhum. E obrigada ao Diário de Suzano pela oportunidade, pelo convite. Oi para quem está acompanhando a gente aí, de casa ou do trabalho. A minha gratidão eterna a você, viu, Edgar? Sempre falo isso, Legal. Toda vez que a gente se encontra, que eu tenho oportunidade. É um dos meus grandes mestres aí, meus maiores professores aí do jornalismo, viu? Tá certo, obrigado. Obrigada. Depois a gente combinou antes, né? Depois a gente falou aquele café. Eu também. Bom, a minha responsabilidade é grande aqui, porque vocês são de TV, né? Eu tenho que falar bem aqui, porque vocês são de TVs. Já passaram aí pela TV Diário, a gente vai falar um pouco também da trajetória de vocês. E aí eu queria começar então com a Karina, ficou mais tempo aqui, veio antes para o Diário de Suzano da Cristina. Como que foi seu início aqui? Você fazia a polícia, aí você começou como estagiária aqui, né? Isso. Foi meu primeiro estágio, né? Eu estava fazendo jornalismo aqui em Mogi mesmo. E aí apareceu a vaga para fazer estágio com o Paulo Quaresma, querido Paulo Quaresma, pessoa com quem eu aprendi muito. Esteve aqui também, o Paulo. E eu fazia o caderno de cultura. Até eu brinco com ele, o rei das pautas impossíveis, né? Que ele Exatamente. Mas ele que me deu toda a diretriz, assim, comecei a fazer os primeiros leads da minha vida com o Paulo Quaresma, sob a orientação dele. Foi uma fase bem gostosa. Aí depois eu fui para São Paulo fazer outros estágios e quando eu terminei a faculdade, o primeiro lugar que eu vim procurar foi aqui, né, Suzanense. Uhum. E aí apareceu a oportunidade de eu fazer a página de polícia, caderno de polícia. Então, assim, foi uma baita experiência, porque eu acho que quem é habilitado na polícia consegue fazer todas as outras pautas. Você tem que ter jogo de cintura, você aprende muito, você faz várias fontes, você tem muitos contatos. Então, você aprende a se virar muito bem na rua. E acho que foi uma das fases mais, assim, em que eu aprendi bastante. Era uma página inteira, né? Era uma página inteira que tinha que fechar. Tinha que ter alguma coisa de polícia. Tinha que ter. Então aí a gente rodava, né, a região, a gente tinha uma pessoa que rodava com a gente. Geralmente eu rodava a região Itaquá, Suzano, Poá e Ferraz. E tinha um amigo, que é o Douglas Pires, que trabalhava em outro jornal, que a gente sempre trocava figurinha, se acontecia as coisas em Mogi, ele sempre me falava. Eu ia pra lá, ou se acontecia alguma coisa aqui, a gente sempre se falava também. Uma pessoa super parceira. E cobria a região inteira, né? As 10 cidades do Alto Tietê, fechava uma página por dia, rodava as delegacias, vinha e escrevia. Então foi uma mega experiência para mim. Já conhecia todo mundo nas DPs, né? Já sabia. Já conhecia. A Cristina já veio para cidades, né? Mas você fazia polícia nos finais de semana, nos plantões de sábado, né? Também. Fazia, mas pouco tempo depois que eu entrei, o Guilherme, que assinava a página de polícia, saiu. E aí você me chamou um dia e falou, Guilherme Cris, Rodrigues, é verdade. Guilherme Rodrigues falou, Cris, eu preciso que você faça a polícia.
Meu Deus do céu, como assim fazer por isso? Porque é um grande desafio, né? Sim, É uma verdade. página inteira para fechar. Além disso, tudo que a Ana falou é muito veloz. A gente tem que estar muito atento para a gente não perder, né, o timing da notícia, né? E assumi, e até o período que eu saí do Diário de Suzano, eu saí da polícia. Você saiu... Quanto tempo você ficou, Karine, e você, Cristina? Eu fiquei, quando eu fazia estágio, acho que fiquei mais ou menos 1 ano e depois eu fiquei uns 4 anos fazendo só polícia. Eu fiquei um pouquinho mais de um ano, mais de um ano. Minha passagem foi curta, intensa, porém curta, né? Certo. Você também, você fazia cidades também, né? Fazia. Eu fazia cidades nos finais de semana. Nos finais de semana. A Karina foi sempre de polícia, né? Basicamente, né? Tem matérias principais, assim, que vocês lembram, assim, puxa, essa matéria me marcou, né? Todo mundo que vem aqui fala muito das dificuldades que tem nas coberturas que vem algum chefe de Estado, governador, ministro, secretário, né? Também você considera também isso? Nossa, um desafio gigante, porque eu lembro que na época que eu fui repórter aqui no Diário de Suzano, o Geraldo Alckmin, então governador, vinha muito para a região. Eu lembro num curto período ele veio 9 vezes. Sim. E mais trabalhoso para o repórter de rua do que cobrir polícia, né, que tem que estar em vários lugares, ser muito rápido, o governador você precisa ter muita atenção. Embora tenha o respaldo da redação, que eu tinha todo o seu respaldo, sim. O respaldo da Gabriela Idório também, que esteve Verdade. aqui esses dias, né? Era muito desafiador. Pode perder nada, né? Nada. E eu lembro muito de você me falando, Cris, mas o que aconteceu? Como ele se movimentou? O que ele falou? Olha, acabei de pegar isso aqui, pergunta isso aqui. Esse suporte era muito importante. De fato, assim, governador, uma das pautas marcantes também, mas muita coisa veio da polícia também. Sim. E cidades também, né, Edgar? Que eu acho que a gente acaba lidando com diferentes realidades, né? Sim. E aí a gente enxerga, de fato, o poder do jornalismo, né, para transformar a vida e restabelecer mesmo a dignidade para muitas pessoas, né, que estão aí em zonas mais periféricas, né. É uma prestação de serviço também, né? Muito importante, né? Para o jornal, as pessoas que a gente brinca muito aqui. Até hoje acontece isso. Uhum. Às vezes tem incêndio, o pessoal não liga pro bombeiro, liga pro jornal primeiro. Aí, assim, a gente entende, né? Bombeiro? Não, tá ligando aí primeiro. Tá ligando aqui primeiro. Até hoje acontece isso. E o dia inteiro também, né? Porque a gente tem que estar conectado o dia inteiro com o que está acontecendo, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente volta para casa, tem que estar conectado no que está acontecendo, porque as coisas mudam muito rápido, né? E não que nós sejamos muito antigas, né? Mas a internet não era tão ágil como hoje, né? Vocês pegaram fizeram eleições sem internet. A Karina fez, né? Eu não, eu já fiz com internet. Não me deu um dia, né, Cris? É bem já difícil sem internet. Tinha que aguardar o voto impresso lá. Impresso com a contagem. E a minha época, assim, o que eu lembro, assim, que é muito nítido na minha mente, um momento que mais me marcou foram os ataques que aconteceram, né, da facção, uma facção criminosa, Você estava aqui. Verdade, você cobriu isso aí. Cobri tudo. E eu tava numa padaria aqui em Suzano, tava com a Vivi Strelec, aí o Marcão me liga, Karina, onde você tá? Eu falei, tô aqui tomando café com a Vivi. Ele falou, sobe agora, tem como na delegacia de Suzano, porque metralharam a delegacia. Aí eu lembro que aquele dia a gente ficou, assim, eu saí do jornal, acho que era 4h30 da manhã, a gente conseguiu fechar uma página inteira, contando tudo o que tinha acontecido, e o jornal saiu na manhã seguinte. Então, pra mim foi um mérito muito grande, né, a gente trabalhou bastante. Mas foi assim, no fervo do acontecimento, né? Pegando tudo. Que ficou por vários dias nesse assunto, né? Na grande imprensa, não só aqui. Foi, porque aí começaram a queimar o ônibus, né? Foram vários acontecimentos. Aí começaram a ter rebeliões no CDP, Suzano, Mogi, e a gente acompanhou tudo. Até hoje você tem contato com o pessoal da polícia? Te ligam para passar matéria? Então, hoje bem menos, né? Porque já aí faz alguns anos, né, Edgar? Que a gente nem precisa, né, falar aqui. Mas tem alguns contatos ainda, sim. Tem bastante mensagem aqui, vamos lá. Começar com o Herbert Bola. O Herbert Bola é nosso fã. Obrigado, Herbert. Sempre está acompanhando a gente, está mandando um alô aqui. Anderson Fernandes, boa tarde. Edgar, parabéns ao Diário de Suzano. Ana e Cristina são 2 grandes profissionais. Um abraço. O Anderson, trabalha com Anderson, parceiraço, jornalista. Isso, a Gabriela Idoro também, saudades da Cris, uma amiga e uma profissional maravilhosa. Fernando Araújo está vendo a gente aqui também. Bacana, né, gente? Bastante gente passou por aqui, né? E tem muita história, como vocês têm também para contar, né?
Depois vocês saíram daqui, eu queria que vocês falassem um pouco, vocês foram para a TV já ou não? Não, eu Como não que fui. foi? Deixa eu só fazer um Tá, parênteses pode aqui, fazer porque um eu conheci a Ana Karina, antes de conhecer a Ana Karina, a gente veio conversando disso no caminho. Ah, sim. Porque quando eu comecei a ir para as delegacias, né, fechar a página de polícia, todo mundo me perguntava muito da Ana Karina. Já tinha fama lá, né? Porque Nas eu estava EPs. trabalhando já em 2 lugares, e aí, quando eu entrava na TV, eu entrava bem cedo, para sair mais cedo, para assumir o Diário de Suzano à tarde. E quando eu chegava nas delegacias, as pessoas me perguntavam, e a Ana Karina? Quando ela vai vir? E eu falava, nossa, mas será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque todo mundo me perguntava dela. E já veio uma boa referência dali. E quando eu saía da TV, eu saía antes dela entrar. Encontrava os horários. Então a gente batia. demorou uns 3 meses para de fato se conhecer pessoalmente ali, porque não batiam nem os plantões de final de semana. Então eu conheci a Ana antes de conhecê-la. Então realmente. quando eu a conheci, eu falava, você finalmente, Ana Karina, né? Já tinha fama, né? Já. Depois você saiu daqui, você foi para a TV? Não. Como Eu que fui foi? pro G1, Pro G1? eu fui a convite do Ah, é G1. verdade, né? Só que, quando eu trabalhei no Diário de Suzano, eu peguei um carinho imenso, assim, por Suzano, Ferraz, Poá, Itaquá. Eu não sei se todo mundo que mora em Mogi, mas a gente acaba tendo pouco contato com outras cidades aqui vizinhas, né? Mais pra Guararema e tal. E eu peguei muito carinho por essas cidades. E por Suzano, mais ainda. Quando veio o convite da TV, a TV Diário tinha uma sucursal aqui em Suzano, na Rua Eu Tiradentes. lembro, né? Então eu ficava muito perto do jornal. E até passava na porta ali, dava um oi pros meninos, pras meninas da recepção. E aí, depois de um tempo, eu fui, de fato, pra sede que fica em Mogi. E aí, logo depois, também fui pra TV. Certo, bacana. Eu queria que vocês falassem da diferença que é, né? Vamos falar da experiência de vocês da TV para o impresso, né? Vocês começaram no impresso. Como que é, o dinamismo é o mesmo ou não? Como que você vê, Karina? A linguagem, né, é bem diferente. É uma adaptação, tem que fazer toda uma É adaptação. uma das perguntas que o pessoal fez aqui no WhatsApp, quando souberam que vocês iam vir aqui, né? Para falar um pouco dessa diferença. Acho que a principal diferença é a linguagem, né? Porque a apuração da informação é a mesma, né? A gente tem o mesmo cuidado que a gente tem no jornal, a gente tem na TV. E a forma de você escrever, você tem que pensar na imagem. Quando você está na rua, você pensa na imagem. Quando você está lá dentro, na edição, você pensa na imagem. Então, tudo você tem que pensar na imagem. Mas, assim, o cuidado com a informação é o mesmo. E aí você tem que adaptar a sua linguagem para a TV, né? Eu acho E que é uma a principal velocidade diferença. muito mais rápida, porque a TV, na nossa época, tinha 3, 4 ao vivos por dia, além dos boletins que entravam na programação, né? Então, eram muitos ao vivos por dia. E a gente tinha que fazer a notícia de fato acontecer muito, muito rápido, era muito veloz. E também tem a questão, é como se fosse uma matéria sem foto, não pode sair sem foto, a matéria tem que ter imagem, né? Exatamente, tem que ter imagem, E tem que pensar na imagem. Tem que tudo pensar tem na imagem. A Karina ficou na produção, também você chefiou lá e você foi pra rua também, você teve algumas... eu fiz todo o processo da TV, assim, uma das coisas um dos lugares que eu aprendi bastante. Eu fiz todo o processo. Eu entrei na produção, fiz a coordenação, fui pra rua, fiz edição e fiz fechamento. Então eu fiz todo o processo. Até eu posso falar que eu fechei o ciclo na TV Diário, né? Aprendi a fazer tudo. Então, assim, foi uma experiência muito boa na minha vida. E antes da TV, você tinha perguntado até o que eu fiz antes, eu saí do Diário de Suzano, fui para a Câmara de Poá, aí depois fui para São Paulo, em assessoria também, na subprefeitura de Guaianazes, voltei para a Câmara de Poá, voltei para assessoria em São Paulo e depois fui para a TV. Então, meu caminho foi todo bagunçado. E agora eu estou na comunicação da UNC. A Cristina está em assessoria também, né? Estou em assessoria. Você tem uma assessoria? Eu tenho uma assessoria, eu abri em 2018 o meu escritório, né, que é em Mogi, atendo aí alguns clientes e também tenho parceria com uma agência, com a Caveat. É uma agência bem bacana aí, o meu chefe inclusive chama Edgar, lá na agência. E aí eu tô nessa frente hoje. A assessoria de comunicação acaba fazendo tudo, né? Além dos relacionamentos de imprensa, né? Rede social, trabalho hoje com influenciadores digitais, né? Que são profissionais super atuais e super necessários hoje para o nosso mercado. Então, estou em todas essas frentes aí. Eu também estou pela agência lá
que é uma agência que é da Fernanda Turco, também super competente, assim como o Edgar. É um lugar que eu tô aprendendo muito. Eu estava conversando com a Cris, que quando a gente estava vindo no caminho, né? É uma área completamente diferente da que eu estava. Mas lá a gente faz tudo de comunicação. Comunicação interna, comunicação externa, faz mídias sociais. Então está sendo um aprendizado muito importante para a minha carreira. A gente chega na assessoria com outro prisma, assim, né? Uma outra visão, né? Ainda mais pela nossa experiência tão vasta aí em impresso, em TV. Eu tive também experiência em rádio. Então a gente chega para a assessoria hoje muito mais completo. Acho que a gente consegue entregar conteúdos muito mais pontuais. Tiveram dos dois lados, né? Então, e por entender também a urgência e a necessidade das redações, né? A gente está sempre atento ao que está acontecendo no mundo, para a gente também, de repente, conseguir encaixar aquele conteúdo no momento certo, né? No dia certo, no horário certo, né? E na época que eu estava no jornal, por exemplo, não tinha. As mídias sociais, elas foram surgindo faz pouco tempo, relativamente pouco tempo. E hoje elas cresceram muito, então assim, a gente que é profissional de comunicação, acho que a gente tem que estar antenado, tem que fazer curso, se atualizar e aprender tudo que está de novo aí no mercado para a gente poder se qualificar mais e ser os melhores profissionais que o mercado espera, né? E com a tarefa obrigatória, né, que é assistir, ler jornal, escutar rádio. Vocês continuam lendo jornal impresso, assim? Eu continuo. Continua, não tem jeito, tem que... eu sou assinante do Diário do Suzano hoje, fazer, né? E sim. Meu pai também, a vida inteira assinou o Diário do Suzano. Agora faleceu, né, mas continua lá. Mas a nossa lição de casa obrigatória, de todos os dias, né? Tem que olhar, a primeira coisa é olhar os jornais, não tudo tem jeito, que tá acontecendo. Assim, é um hábito, assim, que a gente tem que fazer. Exatamente. Cristina, qual que assim, muitas pessoas falam que o repórter de TV, ele recebe a notícia um pouco mais mastigada, porque tem por trás uma produção, uma pauta. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como que eram as suas tomadas ao vivo, que você fazia, os desafios que você tinha em relação a isso. E se era mais fácil, nesse ponto de vista de você receber a coisa mais mastigada, assim. Se o repórter que produz a própria matéria, é mais fácil para ele entender um pouco mais do assunto. Assim como nas demais redações, né, no processo de TV a gente começa partindo da apuração. Então, como existem diferentes equipes, né, equipe de rua, a gente precisa se deslocar, perde o tempo do deslocamento, né? Por exemplo, a gente vai cobrir uma pauta hoje em Ferraz ou em Santa Isabel, a gente fica quase 1 hora dentro do carro. Então a gente precisa ter um suporte de redação. Então o produtor ele vai apurar, ele vai checar as informações, ele vai pegar o local ideal, já identificar ali quais são os elementos necessários para a imagem. Então a gente precisa ter uma equipe integrada. Assim como os editores, né, dentro da redação, eles próximo ainda do ao vivo, né, na nossa época eram muitos ao vivos, ele precisa entender o que é aquela notícia por conta da responsabilidade mesmo da notícia, né? Quando a gente entra ao vivo numa televisão, a gente está impactando ali milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então a gente tem aquela responsabilidade e segundos depois aquele conteúdo vai para a internet. Então o repórter de TV, ele conta com um suporte mais imediato de uma grande equipe. Assim como os editores de imagem, os editores de texto, o fechador, o apresentador quer saber também o que está acontecendo. É um trabalho em conjunto com o cinegrafista e além da responsabilidade do repórter estar ali com todas as informações que ele recebeu da produção, da redação e checar aquilo novamente. Era uma coisa que você me falava muito, checa, apura. Sim. É um processo incansável. Então, a gente combinou aqui na redação já há um tempo, né, que o repórter que chega assim, eu acho que, aí já caiu a matéria. O que ela falou da checar. Porque não tem o que fazer, né, porque você não tem certeza. Aí você não... Isso, e aí o repórter que vai para a TV, que ele vai assinar o nome da empresa com o rosto dele, né? A gente está munido ali de equipamentos da empresa. É uma responsabilidade muito grande de, inclusive, chegar no local e checar novamente, né? Verificar quais são aqueles recursos, né? Existe um contato simultâneo com a redação. Eu falava muito com a Ana, eu tenho isso, eu tenho isso. E às vezes já mudou várias vezes a pauta, né? E a pauta muda. O repórter tem que ter todo mundo é jornalista, né? Lá dentro da redação. Então o repórter ele tem que ter o pensamento de que
foi colocado aquilo na pauta, mas aquilo pode ter mudado. Sim. Do momento que a pauta foi feita até o momento que ele foi para a rua, aquilo pode ter mudado. E pelo cuidado dele, né, por responsabilidade, ele tem que checar novamente. Confirmar a informação. Às vezes vai num telefone, não estou errado, tá na pauta errado, mas eu vou checar aqui com o meu entrevistado, é o telefone que eu vou dar no ar, então o telefone não pode ir errado. A gente falou muito de polícia, era como numa ocorrência policial, né? A gente recebia uma informação inicial da rua, olha, aconteceu um acidente, X vítimas, né? Então a gente chegava no local, a gente tinha que rechecar aquilo tudo de novo e apurar o que de fato mudou, o que tinha sido envolvido para aquela situação, vítimas, o registro, enfim, as coisas avançam, né, muito rapidamente, né? Então é um exemplo, assim, a gente precisava estar atento a tudo que estava acontecendo, porque o impacto para o número de telespectadores, ele era imediato, né? E aí é uma responsabilidade gigantesca. E polícia principalmente, né? Assim, Nossa. às vezes chega uma informação aqui mega blástica. Não tem Aí jeito. você chega lá, não é nada daquilo. Então, é muito importante. Um exemplo, a gente tinha falado do governador um pouquinho antes, né? Para o jornal, por exemplo, a gente conseguia setorizar e ir escrevendo aquilo com o suporte da redação, com o teu suporte, o suporte da Gabi, né? O suporte do fotógrafo, que também estava presente na pauta. Um exemplo disso é quando a gente vai pela TV cobrir o governador, a gente tem informações passadas pela assessoria, né, do Estado, mas a gente precisa estar atento ali 100% do tempo para não tomar um furo. E às vezes a gente já entra ao vivo segundos depois do pronunciamento. É verdade. Às vezes Você tem que estar muito atento. tá falando e vocês estão no ao vivo. Ele tá falando exatamente. E a TV também tem um diferencial, porque assim, no ao vivo a gente só não tá ali passando informação, a gente tá com o editor falando com a gente tá em comunicação com o cinegrafista e com todo o entorno, né? Então a gente recebe muita informação ao mesmo tempo e precisa ter uma concentração absurda. Ser rápido no processamento, porque às vezes eu gritando só. Tem tempo contado, né? Já deu algum branco em vocês, assim, no ao vivo, ou numa matéria? O que vocês fizeram? Você improvisa. O pessoal pergunta muito isso. Você improvisa, não pode perder o rebolado, né, Cris? Acho que dá branco comigo, não, mas eu tinha... Não, você tem as suas anotações, você se perde na pergunta, aí você volta para a frase não completa, aí vai de novo. Aí o entrevistado começa a falar demais, você tem que dar uma cutucada nele. Eu lembro uma vez, a Cris Oliveira, que era a apresentadora, né, do Diário TV Primeira Edição, ela falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueço. Ela falou assim, quando você vai pro vídeo, você começa a descobrir a arte de se perdoar a todo momento. Porque você acaba tendo um senso crítico muito grande com a sua imagem, com o seu cabelo, com a sua roupa, com o vento, com o enquadramento, com a tua voz, com a informação. É um processo de culpa muito grande quando a gente erra um número sequer do telefone, porque a gente se preocupa com quem está em casa assistindo. Né? A pessoa precisa pegar aquele telefone, precisa ter acesso àquela informação. Né? Então, a TV, para mim, foi uma experiência muito valiosa, e esse conselho que a Cris me deu é a arte de se perdoar a todo momento. Até porque o que é diferente, porque o jornal a gente está pensando na informação. Na TV você pensa, quando você está no vídeo, né? Você pensa na informação, você pensa no seu cabelo, você pensa na sua maquiagem, você pensa no que você vai falar, na entonação que você vai usar. Pra você não errar nada, você vai entrar ao vivo. Porque às vezes o mundo tá perfeito, né? Não bate vento. Por exemplo, vou entrar ao vivo em frente ao setor de homicídios de Mogi. Não bate vento, os pássaros não cantam, não passa carro. Quando o editor te dá a regressiva no ponto, tudo acontece. O vento bate pro lado contrário, passa caminhão buzinando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Natural que a gente entenda hoje que para alguns repórteres, né, que gagueja um pouco, que tem alguma falha pequena ali, porque é um processo gigante. A gente tem visto que até o Jornal Nacional, o Bonner tem falado de erros do Jornal Nacional, né? Às vezes de erro de informação, aí ele vai lá e pede desculpa e tal. Já aconteceu alguma vez vocês lembram assim, algum caso de alguma informação? Eu acho que assim, sempre quando, por exemplo, acontece alguma coisa, eu não lembro casos específicos, mas já aconteceu de às vezes eu estar colocando o jornal no ar e ter que dar nota de errata. E eu acho que a gente tem a obrigação de dar essa nota, porque se foi alguma informação errada, a gente tem que corrigir, né? É nossa obrigação enquanto jornalista.
A Cris estava falando da parte da rua, eu tive a experiência do switcher, né? De estar dentro do switcher, colocando o jornal no ar. Também que é uma central de operações. Exatamente. Né? O switcher é onde fica o pessoal falando no ponto de quem está apresentando. E às vezes, quando eles não têm o retorno, é desesperador, porque o repórter continua falando, você vai estourar o jornal. Então, foi outra experiência muito boa que eu tive na TV. É uma experiência que te deixa com a adrenalina lá em cima. Você tem que se virar muito rápido. Às vezes, por exemplo, acontece algum problema técnico. Você tem que ver o que você vai fazer, qual VT você vai colocar, para que quem está assistindo você em casa não perceba nada. Tudo correu bem, não sabe foi tranquilo. Não sabe como a gente está se descabelando lá dentro. Isso eu, como repórter de rua, não peguei. Porque a Ana já estava em outros postos de trabalho muito superiores ao meu. Não. Então o meu foi mais tranquilo. Não. Eu queria que vocês falassem um pouco das redes sociais, né? Como que vocês estão vendo hoje? Hoje vocês estão na assessoria de imprensa, né? A Cristina tem uma empresa, né, de assessoria de imprensa. Como que vocês usam as redes sociais, essa questão da polarização que tem hoje nas redes sociais? Você vê muita intolerância nas redes sociais. Como que cuidado as pessoas devem ter, ou que vocês têm em relação a isso? Da parte profissional, Edgar, a gente estava conversando bastante. Eu sempre sou muito grata, porque eu acho que eu acabo conseguindo me colocar em bons caminhos, sabe? Assim como foi com o Diário de Suzano, que eu tinha todo o suporte seu, da Gabi, da redação como um todo, da administração como um todo, desde o RH, enfim. As empresas pelas quais eu passei sempre me deram muita tranquilidade. Hoje, com a minha empresa, é uma responsabilidade grande. E quando a gente começa a falar em redes sociais, eu agradeço bastante, porque eu tenho muita sintonia com os meus clientes. Né, para entender como a gente vai usar aquele conteúdo, quem a gente quer impactar, qual é o objetivo com aquela informação, e principalmente ter um retorno do saque, né, da gente responder as pessoas que acessam ali, para tirar alguma dúvida daquela informação. Pessoalmente, assim, Edgar, eu tenho muito cuidado hoje com as redes sociais, ainda mais por ser jornalista. A gente tem um critério muito grande de apurar a informação, de checar a informação. Como usuária de rede social, eu me deparo ali a cada 10 minutos com informações que são estranhas, né? Qual é a fonte, quem é aquele perfil, quem é a pessoa que está falando, de onde vem. Deixa eu checar num outro jornal, deixa eu ir lá no site do Diário de Suzano para saber o que de fato está acontecendo, né? Então, pessoalmente, eu tenho um cuidado muito grande assim, com essa questão da rede social, por conta de seguir perfis de mais credibilidade, que eu confio mais naquela fonte, que eu sei como é que funciona o trabalho por trás daquilo, né? E isso eu consigo transferir para os meus clientes hoje, essa urgência da apuração, né? Nem tudo que é imediato pode ter um fim positivo, né? Então a gente trabalha com muito cuidado. Inclusive a gente falou dos influenciadores, dos criadores de conteúdo, inclusive de estudar um pouquinho melhor o perfil daquele criador de conteúdo, para que a gente também tenha responsabilidade e não cair numa vala do erro, ou de uma pessoa que vá transportar aquela informação de um jeito ruim, ou que a gente não queira. Eu falo com muita segurança, assim, hoje, para mim, o não, ele é muito mais decisivo do que o sim, né? Então, o meu cliente hoje fala, não quero fazer isso. Então, eu sigo com muito mais tranquilidade do que pelo sim, que te abre um campo muito grande para você errar. Né? E aí você faz uma seleção melhor, né? É uma seleção melhor. Eu acho que hoje a rede social ela é um trabalho indispensável, ela é um trabalho fundamental, só que precisa ter muita responsabilidade do administrador, de quem vai olhar aquilo, de quem vai assessorar e de quem vai criar aquele conteúdo. Você também, Karina? Eu também acho. Eu acho que, assim, tem que ter... Se você quer mesmo investir nas redes sociais, que hoje todo mundo está investindo, né? Você tem que ter um profissional competente que enxergue o mercado, veja as tendências que estão no mercado. E eu acho que os posts têm que ser cuidadoso para fazer os posts. Eu acho assim que, dependendo do segmento em que você trabalha, você não tem que entrar em discussão política. Sim. Você não tem que entrar em discussão que pode... Você vai perder o cliente
por aquilo que você está falando na sua rede. Você E tem se que você ser mais pagar, humilde. alguém já deu print, já tá todo mundo Sim, sabendo. Exatamente. Tem isso também. Com as minhas redes, eu sou uma pessoa super preservada. Eu quase não posto nada, mas isso é algo meu, porque eu sou bem na minha mesmo. Eu achei engraçado o Luiz Megali, jornalista da Band News, ele, de tanto eles foram muito atacados numa época aí nas redes sociais, eles criaram o Correio Deselegante lá. Aí todo mundo critica lá e dependendo da frase não muito agressiva, eles passam a ler aquilo no ar, né, na Band News. Criaram isso, porque o pessoal tá tão... Tudo critica, tudo é especialista em tudo, fala sobre tudo, né? Sim. E aí criaram esse Correio Deselegante. Eu achei um negócio interessante. É mais ou menos a máxima, né? Do quem não é visto não é lembrado, né? Quem está ali o tempo inteiro, assim como é o repórter de TV, né? Que embora conte com todo o suporte de uma grande redação, quem está ali assinando a informação com o rosto, né? Dando personalidade para aquilo, naturalmente vai ser atacado. Porque a gente leva a informação, mas a gente não sabe como a pessoa vai receber aquela informação, né? Muita exposição, né? As redes sociais trazem uma mega exposição. Ó, eu tô olhando para vocês e olhando para o celular, mas não é falta de educação. Desculpa, é que o pessoal tá mandando mensagem aqui, e aí eu tenho que ficar olhando pros dois lugares. Ó, o Marco Aurélio Sobreiro, duas ótimas jornalistas, tá falando aqui, Marcão! Abraço, Marcão! O Gilberto Requena. Meu tio, Seu tio, beijo, né? tio. O Marcelo Cardoso, a Karen Jesus, sempre assiste a gente aqui. Marcelo, Karen. O Afrânio, tá vendo? A gente tá... Aqui o Graças. Fernando, já falei do Fernando, né? Fernando Araújo. Marcão também, mega jornalista, né? Passou por aqui. Veio aqui também. Foi meu chefe. Nos deu São aula. O jornalistas. Edgar também. O Edgar mandava 20 matérias para redação num dia. Você acha que eu não lembro, né, Pois Edgar? nossa. Nossa, é uma máquina de fazer matéria, o Edgar. Agora não precisa tudo isso, não. Porque o jornal reduziu o tamanho, agora eu tô perguntando para todo mundo que está vindo aqui em relação à quarentena, à pandemia, como que foi, como que vocês passaram aí esse triste episódio, que a gente continua passando, continua difícil a situação. Como que foi para vocês, desde o ano passado até agora? Já foram vacinados? Né? Eu tomei a primeira dose. Primeira dose, né? Como que foi para vocês? Então, para mim, eu trabalhei, né? Em relação ao trabalho, eu trabalhei direto, não paramos em nenhum momento. Tive várias perdas na família. Perdi meu pai, perdi a avó, perdi meu tio. Nossa. Então, assim, foi uma situação bem chata, bem difícil. Eu acho que o mais difícil da pandemia é que você não consegue despedir, né? Das pessoas que se foram. Você tem que enterrar a pessoa sem ter velório, sem nada. Mas assim, eu acredito em Deus, então eu acho que Deus dá forças pra gente passar por esses momentos. E a gente tem que tocar a vida. Então, assim, tomando todos os cuidados, é claro, né? Trabalhei, não parei. Eu peguei, quando minha avó faleceu, eu peguei Covid também. Você trabalhou em home, não? Não, trabalhei direto. Direto, né? E meu marido também direto. E, assim, eu acho que a gente tem que se preservar da forma que você consegue, né? Eu tinha que trabalhar no presencial, então fui trabalhar com máscara, usando álcool gel. Acho que as pessoas devem fazer isso, né? Se preservar da forma possível. E estamos aí passando, né? Ainda não acabou, né? Continua, né? Deu uma reduzida dos casos, mas continua, né? A vacina ajudou muito, né? Mas ainda estamos... Fico triste pelas perdas, né? Porque são perdas que não voltam mais. Mas a gente tem que ir seguindo a nossa vida aí, pensando que Deus está no comando. Você ficou em home ou não? Você trabalhou também? Eu faço bastante home, Edgar. Eu consegui administrar isso. Já estava na assessoria? Já estava. Eu consegui administrar isso de maneira remota. Mas foi um impacto muito grande, né? Acho que para o mundo inteiro, de uma forma geral, né? A gente passar cada vez mais tempo em casa, né? Com as nossas famílias e com a responsabilidade de cuidar das pessoas que estão com a gente, né? Então, eu me considero uma privilegiada por ter conseguido passar mais tempo em casa. Vou te cortar. Eu fiquei 7 meses em casa, trabalhando, fechando jornal de casa, né? É loucura. A sensação que eu tinha é que você não tem tempo para nada. Você faz tudo ao mesmo tempo. Você trabalha, você fica na sua casa. Exatamente. Você sentiu essa sensação também? Você faz tudo ao mesmo tempo. Você não... Esse baque pra mim veio... Não tem folga. Quando eu comecei a trabalhar em assessoria, né? Porque eu achava que eu ia dar conta do home office. Eu achava. Até o dia que eu falei, não vou dar conta do home office. Eu preciso
é estruturar um espaço para sair de casa para trabalhar. Então, na pandemia também, eu abri o meu espaço, estruturei, equipei tudo, informatizei tudo, para conseguir ter esse tempo de desligar mesmo do ambiente de casa, né? Porque a gente acaba, assim, ficando muito sobrecarregado. São as tarefas de casa que não param nunca, né? A família que está ali, o trabalho, né? Eu falo que home office é para quem é forte. Porque eu não fui essa pessoa, tá? Eu precisei estruturar um lugar para sair mesmo. É muito desafiador fazer home office. Eu fico com a sensação de que em casa, você tá em casa para você não trabalhar. Você tem que ficar em casa e para você trabalhar, você tem que vir pro seu lugar de trabalho, assim. É meio tem que confunde tudo, né? Aí você fica meio... Eu estava em casa lá trabalhando loucura. E meu filho me esperando para jogar bola, né? Que hora que acaba aí o seu trabalho? Eles né? não entendem. Eles não entendem, né? Eu acho que... Pra mim, eu acho que eu fui privilegiada, então. Que não fiz home office, tenho um filho de 4 anos, acho que não ia dar certo. Ainda mais sendo do jeito que ele é, né? Como que vocês estão vendo o trabalho da imprensa na pandemia, né? A gente sabe aí que, infelizmente, os jornalistas acabam sendo atacados de alguma forma aí nessas coberturas. É uma grande prestação de serviço, ainda mais agora. O Diário de Suzano também aumentou a audiência depois que teve a pandemia no portal, porque as pessoas passaram a procurar mais informações nos órgãos profissionais, né? Como que vocês estão vendo aí a cobertura? Eu, Edgar, vou puxar a sardinha para o nosso lado. Assim, eu acho que os jornalistas eles foram grandes guerreiros nessa batalha incansável pela informação. Mais do que nunca a gente precisava levar a informação para as pessoas que estavam em casa e que tinham menos informação ainda, né? Foi tudo uma grande novidade para todo mundo. Eu acho que o jornalista, mais do que nunca, ele provou a importância da imprensa, né? Que era de informar, levar informação sobre o avanço de pesquisas, sobre o caso da vacina, que é mais recente, sobre a questão da contaminação, como a Ana falou, o uso de máscara, de álcool em gel. Criaram até um consórcio, né, de informação. Eu acho que mais do que nunca o jornalismo exerceu um papel fundamental para a sociedade como um todo, a sociedade mundial. Né? Eu acho que a gente tem muita mais honra ainda da profissão diante desses momentos, como foi o teu caso, né? Um editor-chefe aí de um dos maiores jornais aqui do Alto Tietê, um dos veículos de maior credibilidade do Alto Tietê. Como que aquele profissional estava lidando, né, com tantos desafios? Eu imagino o quanto você teve que abrir mão da tua família de muitos momentos ali para se dedicar a levar informação, uma informação apurada, né, uma informação para muitas pessoas, né, para muitos leitores, né? Eu sinto muito que o jornalista ele não tenha sido valorizado como de fato ele deveria ter sido, inclusive na prioridade de vacinação, né? A gente não teve um reajuste, assim como os profissionais da saúde no piso salarial, enfim, né? Bem difícil, e né? assim como os profissionais da saúde, né? As pessoas que trabalham hoje em supermercado, em posto de gasolina, os jornalistas também não pararam. Eles foram incansáveis. Eu acho que faltou isso na pandemia da gente olhar hoje para o jornalismo com outros olhos, né? Valorizar os profissionais, né? Como um todo, como eles devem ser valorizados, né? Acho que a gente observa essas movimentações aí. Hoje a gente escreve muito mais para a internet, a gente se comunica muito mais com televisão, é uma informação tão imediata. Isso exige muito dos profissionais que estão exercendo aquelas funções, né? E as pessoas acabam atacando o jornalismo ali, né? Mas, nossa, mas tal jornal só fala disso, o outro jornal só fala daquilo. Mas o que a gente precisa é levar informação. A gente não pode... Ainda mais no Brasil, às vezes né? as pessoas não sabem o processo para você ter uma notícia, né? Primeiro tem o pauteiro, depois vai o repórter lá fazer a matéria, volta para o editor ler, depois passa por uma checagem. A dependência dos dados, volta né? pro revisor, aí volta para o editor. Então, para ser publicada a notícia, passa por um monte de processo, né? Não é tão simples assim. Eu acho que a gente é um ficou trabalho, ainda, né, Karina? A gente ficou ainda mais ávido pela informação, né? Por exemplo, para a TV, os números de Covid que a gente dava todos os dias, né? Os números de Covid de mortos, os números dos leitos, chegava em cima da hora, mas a gente queria dar, para dar a informação para a pessoa. Da mesma forma que a gente sempre apurava bem o que estava acontecendo, tudo que estava acontecendo de vacinação na região, para que as pessoas
tivessem essa informação, informação que é importante para a vida delas, né? E que elas conseguiriam ali, naquele momento, e se não fosse ali, algumas, muitas vezes, não acessam a internet, né? Tem muita gente que ainda ou ouve rádio, ou assiste TV. Então, eu acho que, assim, os jornalistas realmente se superaram, né? Ainda estão se superando. Você, por exemplo, como editor-chefe de um jornal, eu acredito que você ainda teve que lidar com a situação, com o psicológico dos seus repórteres, né? Porque, às vezes, a pessoa dá uma pirada. Ah, não quero ir para a rua fazer matéria. Não, mas você tem que ir, né? É sua responsabilidade, você é jornalista. A gente só é só você se caso, tomar assim, os cuidados. A questão psicológica que você tocou é bastante importante, né? Assim, até eu mesmo, você fica meio, assim, um pouco deprimido, né? Com as coisas que estão acontecendo, você fica meio, você tem que segurar o barco ali, né? Você tem que pôr a cabeça no lugar e falar, não, vou fazer aqui a matéria que eu tenho que fazer, vou focar aqui para conseguir entregar um material de qualidade para o meu leitor, para o meu telespectador. E o quanto devia ser ruim, até semanas, né, atrás, noticiar todos os dias um avanço no número de mortes, né? Nossa, isso deve ter sido um momento péssimo para um jornalista de redação, né? É muito triste, né, saber que muitas famílias perderam essas pessoas. Né? É verdade. Bom, a gente está caminhando para a nossa primeira hora das 4 horas que teremos de entrevista. Ah, que legal! O assunto não falta, hein? Exatamente. A gente está caminhando para o final, mas eu ia pedir para vocês deixarem um conselho para quem está querendo iniciar na profissão de jornalista, né? Vocês com muita experiência aí de impresso, TV, assessoria de imprensa, rádio, né? Eu queria começar com a Karina. Que conselho você daria para quem quer ser jornalista? Olha, eu acho que quem quer ser jornalista... Não vai falar para desistir, não. Não vou desistir não, gente. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter amor no que faz. Tem que ler muito. Gente, não vai entrar no jornalismo, seja de TV, de impresso, de rádio. Não vai achar que vai entrar lá, vai ter tudo mastigado. Você tem que ler, buscar informação. Não assistir um jornal só, não ler um jornal só, não assistir um telejornal só. Você tem que pegar informações de todos os lugares para que você seja uma pessoa que forme opinião. Você vai ser uma pessoa formadora de opinião. Você tem que ter boa apuração e ser fidedigno aos fatos que você apurou. Eu acho que você tem que ter muito cuidado com a informação e ir atrás do seu sonho. Eu acho que se você sonha ser jornalista, assim como jogador de futebol ou qualquer outra profissão, é uma profissão digna, que eu tô aí caminhando, acho que quase 20 anos, né? Isso deixa pra lá. Mas que eu amo o que eu faço, assim, amo escrever, amo ler. Eu acho que a pessoa tem que ter o cuidado com a informação, que eu acho que é o mais importante. E, assim, tocar sua vida, estudar, fazer curso e sempre estar se programando para evoluir na profissão. Eu sou suspeita também para falar, né? Eu jamais não incentivaria alguém, né, a se formar jornalista, né? Complementando o que a Ana falou, dentro do jornalismo a gente sabe que não existe rotina. Sim, por mais que a gente tenha uma rotina aí de horário para entrar, a gente nunca faz a mesma coisa todos os dias, né? E a gente tem que fazer com responsabilidade, tendo muito comprometimento com aquela informação que a gente vai levar. Mas eu acho que é interessante a gente olhar hoje para os diversos postos que os jornalistas ocupam hoje, né? Porque é claro que a parte da apuração, de olhar, de checar, de ler, de se informar, de buscar as fontes oficiais aí, né, de credibilidade, ela é muito importante, mas eu acho que hoje a nossa área conquistou um leque muito amplo de atuação. Hoje é possível atuar como jornalista com mídias digitais, trabalhar com vídeo, trabalhar com texto, trabalhar com foto. A Gabriele Doro falou bastante, né, do trabalho dela com fotografia, né? Então, acho que hoje o jornalista ele consegue ocupar diversos postos, inclusive na assessoria, nos processos de comunicação dentro de uma empresa, de órgãos públicos, né? Para que as pessoas olhassem onde estão os jornalistas hoje no mercado, né? Eles estão por vários lugares, né? E é apaixonante, assim. Eu sou suspeita e lembrem que vocês vão trabalhar muitos finais de semana, né? A gente não para. Gente, presta bem atenção. A Globo, inclusive, tem um comercial que mostra isso, né? E eu me lembro muito disso. Eu ligava pra minha mãe, eu vou atrasar hoje, ou eu não vou poder ir.
O meu pai é enfermeiro, aposentado, né? Então a gente tinha que lidar com aquelas situações. Eu não vou poder ir no teu aniversário, no Dia das Mães eu não vou estar em casa. No Natal, no Ano Novo. Mas tudo Né, isso a gente tem que abrir mão de muita recompensador com o salário sim. que a gente ganha. Não, No final, Eu diria que mais pelos colegas hoje da profissão, mas o salário, eu também não posso reclamar não, viu, Edgar? Eu falei isso pra Ana no caminho, a gente trabalha pra caramba, ó. Acho que mulher tem um sangue forte, né, das 6 da manhã às 6 da tarde na função técnica, além disso a parte doméstica, operacional, eu vejo a minha esposa lá. Doméstica, né? E a gente tem projetos novos também, né? Então, não é fácil não. Pra mulher sempre é mais difícil porque tem que cuidar da casa e fora. A gente não, o homem às vezes não consegue fazer o que elas fazem, né? Que vocês fazem. Pra gente administrar tudo. Mas o financeiro é uma conquista, assim, aos poucos a gente tem que ter paciência, acho que como em todas as profissões, né? A gente tem que saber organizar isso, fazer a gestão própria também para conseguir dar conta do recado, né? Deixa eu falar só mais uma coisinha. A Cris falou desse leque, né, que a gente tem aí, desse mercado que se abriu pra gente. Antigamente, quando eu fiz faculdade, era só faculdade de jornalismo, publicidade. Agora tem vários cursos segmentados. Aí você tem o design gráfico, você tem lá um outro curso de comunicação e marketing, web jornalismo. Então, assim, se você mesmo, a pessoa que está ouvindo a gente, pessoal, se vocês querem fazer jornalismo, vai procurar os cursos que tem, porque às vezes você faz um curso específico, né, que seja para uma área mais específica e seja melhor, porque você já vai sair especializado. Tem mais opções também do que você tinha comentado no começo, né? São linguagens diferentes, né? Às vezes você não vai se enquadrar na linguagem do impresso e nem com o tamanho do texto, né? Porque a gente escreve pra caramba no impresso. Mas a gente consegue hoje se adequar para uma linguagem, né? Mais rápida, menos técnica, né? Mais objetiva, enfim. Um campo bom, uma área boa. A gente veio daquela área e escrevia uns 10 mil toques por dia, né, Edgar? Você bastante. 20. 10 mil toques. O primeiro teste que eu fiz, eu já vim com 10 mil toques. Eu tinha isso aí, 10 mil toques. Aí a Simone, não é assim. Não precisa tanto, né? Às vezes eu me pego escrevendo e vou embora. Só dava uma notinha ali para fechar a página. Uma notinha, 2.500 toques. Gostei muito nem foi entrevista, foi um bate-papo aqui bacana, gostei demais. Ficaria horas aqui, mas sei que do compromisso de vocês também, né? Agora, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final de coração. Agradeço mesmo vocês terem vindo, terem aceitado o convite. E para a gente encerrar, queria que vocês deixassem uma mensagem final aí. Bom, eu quero parabenizar o DS, né, por esses anos aqui de prestação de serviços à cidade de Suzano. Eu sou suzanense. Sempre assinei, o meu pai assinava, né, o DS lá em casa, então desde pequena sempre li o DS. Eu que deixo aqui minha gratidão por esse convite, adorei, ainda mais com uma amiga, que é a Cris, né? Tenho muitas boas lembranças do Diário de Suzano, e eu acho que aqui é uma grande escola, eu aprendi muitas coisas. Meu primeiro lead, como eu falei, fiz aqui, estagiei, depois trabalhei enquanto jornalista já formada, então eu acho que o DS só contribuiu com a minha carreira e com a minha vida, né? Porque faz parte da minha vida de suzanense. Edgar, eu vou rasgar seda de novo. Eu queria te agradecer pelo convite, pela lembrança, né? Eu acompanho sempre que posso as entrevistas aqui do Especial 60 Anos, né? Do Diário de Suzano. E eu me deparo em muitos dias ali com profissionais que me inspiram até hoje. Verdade, e profissionais, como a Ana falou do Marcão, que a gente sai das redações, mas a gente acaba tendo contato com esses outros jornalistas na vida. E a gente tem a sorte de lidar hoje, além dos grandes jornalistas, com grandes amigos que fazem a diferença, né? A nossa profissão tem muitos desafios e quando a gente está entre amigos é muito mais fácil, né? Para conseguir lidar com a pressão mesmo de tudo, né? A UDS aí, parabéns pelos 60 anos. Desde que eu fui recebida aqui, vim por convite da Gabriele Doro, eu me senti em casa, na administração, RH, eu lembro muito da Alcione, que ela me ajudou muito. Tá aqui ainda, Alcione. Até hoje eu sou um pouco confusa com essa parte administrativa aí, ela me deu todo o suporte. E a você,
que é um dos meus grandes mestres do jornalismo, que Obrigado. me ensinou Meu muito também, da tá? jornalista que eu sou, pela cobrança, a cobrança do horário, da pontualidade nas pautas. A gente falou dos casos mais impactantes, eu cobri aqui pelo Diário de Suzano a inauguração do Rodoanel do Trecho Leste. Verdade. E você me colocou nessa. E eu falava, o Edgar tá ficando louco com tanto repórter bom na redação, por que ele me colocou nessa? Mas eu sempre soube que você acreditou muito no meu trabalho, em quem eu sou. E eu tenho gratidão eterna por você. E ao Diário de Suzano também, que foi uma das melhores empresas por onde eu passei na minha carreira. A gente é que agradece a vocês, né? E o Edgar, eu E tá aqui lembrei com a agora, a gente Karina. fez a pós junto, né? A gente foi pra fizemos São Paulo fazer de análise pós. político, né? Da Exatamente, PUGI, né? Da PUC, né? E a Bacana. convite aqui com a minha amigona, Ana Karina, que a gente ficaria aqui facilmente um dia e meio. Exatamente. Sem Aí eu quero parar deixar um de abraço falar. também pra diretoria, que sempre me tratou sim. muito bem, me recebeu muito bem aqui. Tá Tá bom? bom. E pra todos os outros funcionários. Ai, pra quem tá... Celso, O Celso eu dirige, tô igual- tentando convencer ele para dar entrevista aqui, vamos ver se eu consigo. Mas aí você vai precisar de uma tarde especial, né? Porque Celso, aqui ele nossa, tem Celso tem muita história. Tem muita Pegou muito história. repórter aí. Eu falava né? pra ele, Celso, a gente tem que chegar lá em meia hora, pois a gente chegava. Na minha época, o Celso Daniel, que foi meu parceiro na polícia, que era uma loucura, né, fazer a polícia. Grande parceirão aí, e além de todos, né, da minha época. Seu Enio, Seu N, puxa vida. Tá bom, obrigado. Obrigada. a gente que Obrigada. agradece. A gente Edgar. agradece. Que venham aí mais 200 anos aí tomara. no Diário de A Suzano. gente quer estar mais. sempre presente, né, Cris? Vamos chamar vocês, ó. Luiz Maritã mandou mensagem, não vou conseguir ler porque já estamos encerrando. Abraço, pessoal. Abraço, Eu Maritã. tô meio cego aqui, vamos ver aqui, ó. Suzana Caldas Oi, também. Su, minha parceirona. Paulo Roberto Araújo Lima, Meu pau, meu tio. a Margarida Leme, E minha tia. Requena. Eu fiz a maior divulgação. Olha. Hein, Lucas Edgar? Áquila também. Oi, Lucas. O Lucas mandaram mensagem. Tá Um abraço pra tudo aí. Se tiver alguma pergunta aí que tenha passado, a gente responde. bom? Isso, aí aí pro pessoal depois vai estar lá no Facebook, no portal Jornal. Legal. E aí, Edgar, obrigada, qualquer coisa- parabéns pelo seu Obrigada, trabalho. parabéns gente pelo agradece. trabalho que você está desenvolvendo aqui no DS, com todas essas entrevistas, né? Com todos os profissionais da nossa área. Está sendo muito legal essa iniciativa. Tá, Joia. Muito obrigado mesmo por A vocês gente terem que vindo, agradece. pelas palavras tão generosas que vocês trouxeram para mim. Sempre Valeu. vai ter. Você sempre Obrigado vai mesmo. ter. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista. Bom final de semana para você e até o próximo vídeo.